Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Gil Silvio Pena. Por quê? A vida é dura? Pra quem é mole? E eu falei, vocês que vão fazer PM Sergipe, eu tô colado com vocês. Só tava esperando vir pro Canadá, agora vai ser aula atrás de aula. E hoje eu vou fazer pra vocês uma aula especial. É uma aula de direito constitucional, mas não comigo, com o professor Wendel Souza. Gente, em 30 anos que eu tenho curso, nunca conheci um professor de direito constitucional como esse homem. Ele não prepara o candidato para fazer 40%, 70%, não. É para fazer 100%. O homem é uma sumidade. Eu dono de curso, já tive vários professores, já fizeram de tudo. Professor que é mais sério, professor que dá grito, esperneia, canta, faz tudo quanto é coisa, mas nunca conseguia fazer os alunos fecharem a prova como esse homem faz. Ele tem uma didática diferenciada. E depois vocês vão ver quais questões. É a grande contratação do Penaflix, que está subindo aula direto aí, ó, www.penaflix.com.br. Então vocês vão ter uma aula aí. Antes de tudo, deixa eu pedir aqui, ó. Vocês já entram no canal, 62.965 inscritos, valeu! Se passar de 1000 joinha, eu já vou sortear o livro 60 mil, ó. O livro de matemática, todo o conteúdo para PM Sergipe, para a gente estar estudando. Deixa eu ver aqui, gente. Também dá um toque aqui no Instagram, me siga no Instagram que eu vou estar botando novidade, questões BFC. Todo dia eu vou estar lá botando uma questãozinha e depois a resposta. Então me acompanha lá direitinho. O blog Antenado com Gil Silvio Pena. Você já entra, concurso PMBM, ó, Antenado com Gil Silvio Pena, entra lá, vai saber tudo, concurso Polícia Militar e Bombeiro Militar, como se inscrever, as etapas do concurso, ó, tudo passo a passo. Eu já fiz isso no vídeo aqui explicando para vocês, as vagas como está dividida, ó, o link para fazer a inscrição, é só clicar, já vai direto fazer sua inscrição. O vídeo é com análise do edital, o conteúdo programático, disciplina por disciplina, ó, o edital antigo não interessa muito, a prova e gabarito antiga, mas agora a IBFC é outra. As minhas aulas de matemática, o link aí é de todas as minhas aulas gravadas, assunto por assunto do YouTube. Então isso aí vai ajudar. O link aí para comprar meu livro, A Reforma da Matemática, R$ 39,90, www.editoraterra.com.br. Entrega em casa, frete grátis. Preparatório, gente, eu só tenho em Salvador. Então nós vamos ter o preparatório em Salvador. Quem se matricular, a turma iniciou há 2 semanas, vai até a véspera da prova. Então o pessoal aí que se matricular, 30% de desconto. Pode chegar lá e dizer, ó, o professor Gil Silvio falou no vídeo que é 30% de desconto quem se matricular a partir do dia 30 de abril agora. Então corra, já sabe para fazer a inscrição. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. O zap de lá, 71997151850. 71997151850. Telefones 3042-5255. Onde fica, professor? Na estação do metrô da Lapa. Isso mesmo, na estação do metrô da Lapa. Saltou da estação do metrô, subiu a escada rolante, aquela que dá no Colégio Central. Já parei de meia com a escada rolante e é o curso opção. Então que maravilha, você que mora em Mussurunga, que o metrô chegou lá, você que mora em Cajazeira, já pega para a estação Pirajá. Todos os lugares agora têm acesso a chegar no curso rapidamente com o metrô. Penaflix, R$ 39,90. A primeira aula vocês vão ver aí agora no professor de Direito Constitucional, ó. Lá tem todas as aulas dele, o homem é uma sumidade, vai subir agora a bateria de questões de todos os professores. A gente preferiu esperar sair tudo para estar gravando com melhor qualidade. A Alfacom também, um super desconto, é só clicar lá no blog, ó, de 1.016, ó, por R$ 166,89. É só usar a minha senha, VDACOPCAO, hífen 45. Então, ó, é simples, VDACOPção, ó, 45. Então você colocou isso aqui, além do desconto que a Alfacom dá lá, você ainda ganha mais um desconto cara do professor Gil Silvio Pena. E se você quer fazer a caravana com ônibus duplo deck de qualidade, com café da manhã, ônibus duplo deck, né, leite, 56 lugares, mais um brinde que a gente vai dar, tudo direitinho, R$ 240 a caravana. Só tem uma coisa, se você é aluno da opção, se você estiver fazendo o curso da opção, você ganha R$ 120 de desconto na caravana, só vai pagar 120. Olha que maravilha se você é aluno da opção. Então, galera, valeu aí. Acho que já falei tudo. No próximo vídeo eu venho fazer um sorteio. Vem aí a aula do professor Wendel Souza. Vocês depois vão me dizer se é boa ou não é. Aí eu subo mais aulas para vocês. A vida é dura? Para quem é mole, insista, persista e não desista. Caveira! E aí, galera, vamos que vamos? Galera aqui do presencial, tudo ok aí? Vamos lá?
Meus amigos aí do Penaflix, vamos para mais uma aula, Penaflix no coração, Direito Constitucional, vamos que vamos, rumo à aprovação, tamo junto. Veja só, quem está aqui com a Constituição, galera aqui do presencial, olha aí, cadê o módulo? Artigo 1º, artigo 4º, bora, abre aí, bora, fica me olhando não, abre aí, artigo 1º ao artigo 4º. Você que está aí na telinha, por favor, artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Professor, o que nós vamos estudar hoje? Princípios fundamentais. Artigo 1º ao artigo 4º. Veja só, eu vou estar diante de um tema que não é difícil. O tema princípios fundamentais não é um tema difícil. Entretanto, é preciso que o candidato tenha uma atenção especial em razão desse tema, para não cometer alguns equívocos relacionados principalmente com algumas nomenclaturas que são ofertadas do artigo 1º ao artigo 4º. Tá bom? Então preste atenção aí. Abriu a Constituição aí? Galera aí no online, abriu aí artigo 1º ao artigo 4º? Então vamos que vamos. Princípios fundamentais. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que princípios fundamentais têm uma nomenclatura voltada para o gênero. Gênero. Princípios fundamentais é o quê? Gênero. É o genérico. Todavia, dentro desse universo genérico, que vou chamar de princípios fundamentais, eu vou repartir em 4 pedaços. Vamos agora enxergar os princípios fundamentais como uma verdadeira pizza, com 4 sabores. Um sabor no artigo 1º, um sabor no artigo 2º, um sabor no artigo 3º e o último sabor no artigo 4º. Agora vejam. São 4 sabores dentro da mesma pizza. Como é o nome da pizza? Princípios fundamentais. Como é o nome dos sabores contidos na pizza? Primeiro pedaço, o sabor chama-se Fundamentos da República. O segundo pedaço, com o segundo sabor, o nome será o princípio da separação dos poderes. No artigo 3º, a terceira parte saborosa dessa pizza, eu vou chamar de objetivos fundamentais. E no 4º e último pedaço, o sabor maravilhoso dos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. O que é que eu quero dizer com isso? Gostou aí da pizza, que é um pedaço? No final, entre na fila. Olha aqui. Artigo 1º, 2º, 3º... Hã? Não, estou de regime. Vamos lá. Artigo 1º, eu vou ter os fundamentos da República. Artigo 2º, princípio da separação dos poderes. Artigo 4º, princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. E no artigo 3º, os objetivos fundamentais. Vejam que, independente da nomenclatura utilizada pelo constituinte originário, todos os 4 pedaços fazem parte de uma única pizza, que vou chamar essa pizza de princípios fundamentais. Tá claro? Agora, levando em consideração essa grande pizza, eu agora vou saborear com vocês o primeiro pedaço. O primeiro pedaço, ele se encontra no artigo 1º da Constituição Federal. Abra aí, bora. Abra aí o artigo 1º. Cadê o Lucas, o meu relator oficial? Não veio ainda não? É na outra turma, é verdade. Lucas é da outra turma, valeu galera. Olha aqui, o Lucas é o meu relator, em todas as minhas turmas que tenho ele, eu peço a ele e faz a leitura do texto. Então olha para cá. Artigo 1º, o que é que diz a redação do texto? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana,
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Artigo 1º, eu tenho a primeira partícula desse grande universo chamado de princípios fundamentais. E o primeiro ponto, para não esquecer para a tua prova, em homenagem aí a Veveta aí, ó, grande cantora baiana Ivete Sangalo. Eu peguei, Ivete, a sua música e transformei aqui, ó, para que os nossos amigos possam ser aprovados no concurso público. E a galera que canta aquela música, acelera o coração. Não é isso aí, galera? Ah, vocês gostam aí, né? Estavam no carnaval, não foi? Eu vi que vocês estavam no carnaval. Olha aqui, nós vamos trocar as palavras, vamos colocar assim, ó. Só se diva plu, são os fundamentos da Constituição. Bora! Federal, só se diva plu, são os fundamentos da Constituição Federal. Se ligou na parada aqui? Só se diva plu, são os fundamentos. Agora, em razão do artigo 1º, ainda está tratando dos fundamentos da República, eu tenho alguns pontos importantes revelados no próprio texto. Se você, acompanhe por favor, se você pegar a redação inicial do artigo 1º, a redação diz, a República, ponto. Primeiro ponto importante acerca do artigo 1º. Quando o constituinte originário traçou a ideia de a República, lembre-se para a tua prova, o Brasil adotou o princípio republicano. E o princípio republicano adotado pela nossa Constituição revela no Brasil, princípio republicano revela no Brasil a forma de governo. Forma de governo. No Brasil, a forma de governo é a república, res pública, a coisa pública. Então, para a tua prova, artigo 1º, o início da redação ao dizer a República revela que o Brasil adotou como forma de governo a República. Princípio republicano. E para a tua prova, preste atenção, anote aí a galera aqui do presencial, anote o que eu vou dizer agora aí, anote aí, bora. Papel e caneta na mão, bora. Anote assim, o princípio republicano é conhecido e é reconhecido como um princípio constitucional sensível e ainda, princípio constitucional sensível, isso, e ainda é também tido pela doutrina como uma cláusula pétrea implícita. O princípio republicano revela no Brasil o que, meu povo? A forma de governo. A forma de governo do Brasil é a república. E o princípio republicano também é reconhecido como princípio sensível e cláusula pétrea implícita. Para a tua prova, cuidado. O princípio republicano é cláusula pétrea, mas com natureza implícita. Um outro ponto importante trata exatamente da continuidade da redação. A redação diz, a República Federativa. Federativa para a tua prova me revela, preste atenção, me revela que no Brasil a forma de Estado adotada é a federação. No Brasil, a forma de Estado adotada é a federação. Logo, o Brasil adotou o princípio federativo. Princípio federativo. E o princípio federativo com base no artigo 60, parágrafo 4º e inciso 1, é conhecida e é tida como a cláusula pétrea. Agora, cláusula pétrea explícita. Princípio federativo, cláusula pétrea explícita. Princípio republicano, cláusula pétrea implícita. Cuidado para a tua prova. E o princípio federativo reconhece no Brasil que estamos dentro e vivendo diante de uma federação. E não esquece para a tua prova, o federalismo brasileiro se deu para a tua prova
com movimentos de desagregação, movimentos de dentro para fora, movimentos de dentro para fora. Saímos em um dado momento da história de um Estado unitário para um Estado federado, por movimentos de desagregação, ou também conhecido na tua prova como movimentos centrífugos, de dentro para fora, de dentro para fora. Tá claro, meu povo? Continuando com a redação, já falei do princípio republicano, já falei do princípio federativo, e por fim, a redação no final diz assim: constitui-se em Estado democrático de direito. Para a tua prova, o Brasil adota, em razão do artigo 1º, o princípio democrático. E o princípio democrático reconhecido pela Constituição Federal nos revela que no Brasil o regime de governo é o regime democrático. O princípio democrático me revela que no Brasil, com base no artigo 1º, nós temos como regime de governo a democracia. Agora, um outro ponto importante em razão do princípio democrático é que ele está em harmonia com o parágrafo 1º, ou melhor, o parágrafo único do artigo 1º, que diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Aqui revela uma harmonia com o princípio democrático, que revela que no Brasil temos como regime de governo a democracia. E mais uma vez, não esquece, soci diva plu, são os fundamentos da Constituição Federal. E quais são os fundamentos da República esculpidos no artigo 1º, que pode cair na tua prova e você não pode esquecer? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Não esquece, a soberania é o marco da República. Nenhum ente federado por si só detém essa prerrogativa, salvo a União, quando ela, União, estiver lá fora, representando o todo, representando a própria República. E representando a própria República, o chefe do Executivo da União não será chefe de governo, mas sim chefe de Estado. E lá fora, a União se revestirá da própria soberania. E quando ela volta à União para dentro do seu território, ela volta tão somente com autonomia, idêntico aos outros entes federados. Vamos que vamos? Tá beleza aí? Tá anotando aí? Vamos lá. Saindo desse espectro inicial acerca do artigo 1º, e já saboreamos a primeira fatia, vamos para a segunda fatia. Olha para cá, vem comigo. Princípio da separação dos poderes. Tá escutando aí? O meu sonoplasta, aumenta o som aí, a galera do fundo tá reclamando aí, ó. Aumenta aí. Chegou aí agora? Beleza. Olha aqui. Artigo 2º. O princípio da separação dos poderes. Princípio da separação dos poderes. O que é que tem de importante o artigo 2º e que faz necessário eu guardar para a minha prova? A redação diz que são independentes e harmônicos entre si. Abriu aí, meu filho? Fique me olhando, não. Artigo 2º. São independentes e harmônicos entre si. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Agora, existem alguns pontos importantes nesse artigo 2º que precisam ser levados em conta para a tua prova. Quando eu trato do princípio da separação dos poderes, ponto 1, é também uma cláusula pétrea. Também está lá no rol do artigo 60, parágrafo 4º. Por outro lado, se o princípio da separação de poderes me traz a ideia de que são poderes da União, esses poderes gozam de duas características importantes. Primeiro, esses poderes são independentes.
independentes. Todavia também gozam de harmonia. Harmonia. Independência e harmonia. Independência e harmonia. Harmonia, independência. Harmonia, independência. Preste atenção. No trato com a independência, eu enxergo cada um dos poderes em separado. E quando eu enxergo esses três poderes em separado, eu vejo aquilo que foi apresentado pelo próprio Constituinte para cada um dos poderes. E isso vou chamar de função típica. A função típica, entenda para a tua prova, a função típica nada mais é do que a função, predominante. Função predominante. Predominante porque foi por esta que o Constituinte trouxe no próprio texto constitucional. E quando eu trato da independência dos poderes, eu estou tratando exatamente acerca da independência. Estou tratando exatamente da função típica, da função predominante. Por outro lado, na contrapartida da independência, eu tenho aquilo que a galera aqui em Salvador gosta, que é comando, 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 harmonia passando, o povo se jogando. Vamos embora! É isso aí, harmonia. Lembra do harmonia do samba? Meu amigo Xande, um abraço. Harmonia do samba. Os poderes são independentes, todavia são harmônicos. E nesse dado momento em que eles vão gozar esse revestir de harmonia, aquilo que estava tão equidistante em razão da independência, torna esses poderes juntos e misturados. E nesse momento eu vou ter aquilo que vou chamar de função atípica ou função não predominante. Função não predominante. Para a tua prova, independência e harmonia não se confundem? Não se confundem. Porque na independência eu tenho autonomia, cada um no seu. Ado, cada um no seu quadrado. Ado, cada um na sua. Cada um na sua e a amizade continua. Agora, no momento em que eu tenho a harmonia, opa, eles passam juntos, todo mundo junto e misturado. Agora, olhem para cá. Os três poderes: executivo, legislativo, judiciário. Função típica, função atípica. Função típica, função atípica. Função típica, função atípica. Por exemplo, a função típica do executivo é executar as atividades administrativas do Estado. Aqui eu tenho uma revelação da logística administrativa, buscando sempre o interesse público. Como eu também posso ter função típica no Poder Legislativo, em que o Poder Legislativo vai criar da vida as leis, ainda que essas leis em caráter abstrato. Mas é do Poder Legislativo essa função típica, criar as leis. Como também é função típica do Poder Judiciário, função típica, dizer o direito, iuris dicto, dizer o direito. Agora, nas funções atípicas, e aqui é o interessante, olhem para cá, preste atenção nessa tabela aqui que eu vou dizer para vocês. Digamos aqui, o Poder Executivo. A função típica eu já entendi. Agora, quando eu vou falar da função atípica, eu vou trazer para dentro desse poder funções que não lhe são inerentes, mas que atipicamente ele vai exercer. Por exemplo, atipicamente, eu posso ter aqui o chefe do Poder Executivo no exercício do chamado poder regulamentar, que nada mais é do que expedir normas para fiel cumprimento. Como também eu posso ter, na função atípica do Executivo, o Judiciário, julgando, por exemplo, aqui, julgando os seus critérios relacionados, por exemplo, aqui, o Poder Judiciário aqui,
quando eu tenho o processo administrativo. Então, atipicamente, sobra esse e sobra esse que vem para cá. Então, o executivo, tipicamente, tem a logística. Atipicamente, ele pode legislar e atipicamente ele pode julgar. Então, veja, da mesma forma eu posso fazer aqui. O poder legislativo, tipicamente, cria a lei. Quais são os outros dois poderes que sobram? O judiciário e o executivo. Atipicamente, o legislativo atua como executivo? Sim. Por exemplo, quando dá férias aos seus servidores. O legislativo atua como judiciário? Sim. Quando, eventualmente, pode julgar os seus pares. Vejam que, todas as vezes que eu trato da função atípica de um poder, vai sempre sobrar os outros dois poderes. Então, são essas funções dos outros dois poderes que, internamente, esse poder pode atuar. Tá claro? Preste atenção para a tua prova. Funções típicas e funções atípicas. Comemos, então, a segunda parte dessa pizza, chamada de princípios fundamentais. Então, vem para cá, olha para cá. Agora, artigo 3º. Vamos agora comer a terceira parte da pizza. O que é que me traz o artigo 3º? A nomenclatura fala. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aqui eu tenho os objetivos. Objetivos fundamentais. Não trocar com fundamentos da República. Aqui eu tenho os objetivos fundamentais. De cara logo aqui, para a gente não esquecer, ó. Oh, não quero não, posso não, esquecer o assunto não. Vá dando risada vocês aí, vá, para pegar o mico. Não quero não, posso não, esquecer o assunto não. Quero não, posso não. Comigo agora. Construir, garantir, erradicar, promover e reduzir. De novo. Construir, garantir, erradicar, promover e reduzir. Para a tua prova, o artigo 3º me revela os objetivos da Constituição Federal. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. E promover o bem de todos, sem preconceitos. De raça, origem, sexo, cor-idade ou qualquer forma de discriminação. Para a tua prova, as bancas brincam, por exemplo, com as informações do artigo 3º, tentando induzir o candidato, por exemplo, em razão do artigo 1º, onde ela nas questões vai colocar o que é fundamentos e vai dizer que é objetivos, e o que é objetivos ela vai dizer que são fundamentos. Aqui não tem jeito, tem que memorizar as disposições para que não haja uma confusão na hora da prova. Um detalhe importante, o rol ou a relação dos objetivos apresentados pelo constituinte originário é um rol meramente de exemplos. Ou seja, eu posso ter a presença posterior de outros objetivos, admite-se o advento de outros objetivos, além daqueles que aqui se encontra. Por quê? Porque o rol não é um rol fechado, é um rol aberto. Porque o rol não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Tá claro, pessoal? Rol fechado não admite a presença de outros, não admite o surgimento de outros. Rol aberto admite o surgimento de outros, porque o rol aberto é um rol de meros exemplos. E quando eu falo rol quer dizer relação. Tá claro? Um outro ponto importante, ainda em razão dos objetivos, é que alguns candidatos acabam cometendo o equívoco de relacionar os objetivos somente à figura do verbo no infinitivo. Construir, garantir, erradicar, promover, reduzir. De fato, se eu for levar em consideração a oferta literal trazida pelo constituinte originário, estaríamos aqui levando ao pé da letra e o critério seria correto. Agora, só que as bancas, já notando esse uso dos candidatos para memorizar, o que é que elas estão fazendo? Exatamente isso. Vou reproduzir o que você falou. As bancas estão tirando o verbo do infinitivo, estão substantivando. Olha aqui, ao invés de colocar na prova,
são considerados como objetivos fundamentais. Em vez dele colocar construir uma sociedade livre, justa e solidária, ele coloca a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Isso não vai alterar a substância essencial do texto e nem vai fazer com que a substância altere, tornando a premissa equivocada. Então, cuidado. A regra, pela literalidade da norma constitucional, é que os objetivos foram ofertados com verbo no infinitivo. Entretanto, substantivá-los não retira deles a proposta deles continuarem a ser objetivos fundamentais da República. Tá claro, pessoal? Então, novamente. Ou não, quero não, posso não, esquecer o assunto não, quero não, posso não. Olha, construir, garantir, erradicar, promover e reduzir. Construir, garantir, erradicar, promover e reduzir. Fechou lá? Então, vem comigo, olha para cá. O último pedaço da pizza é o mais gostoso, né, pessoal? Porque a gente olha assim e diz, poxa, vai terminar. A gente come até mais devagar, fica com pena de... Não dá a ninguém um pedaço, não é? Olha aqui. Princípio das relações internacionais, artigo 4º. O último pedaço da grande pizza que chamei de princípios fundamentais. No artigo 4º, eu tenho o Brasil, a República Federativa, nas relações externas, nas relações internacionais. E nas relações internacionais, o Brasil se apresenta como uma própria república, tendo ele consigo o revestimento da soberania, tendo ele consigo a manifestação do seu chefe maior, que é o chefe do governo internamente, mas exteriormente chefe de Estado. E eu tenho um rol aqui dos princípios que são colocados à disposição na prova de vocês. E aqui, meus amigos, não tem jeito, não tem. Você tem que prestar atenção e gravar todos os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Tá claro? Então, olha para cá, ó. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Não tem para onde... É isso mesmo, justamente. Todos esses que caem na prova, cai. E ele confunde isso com fundamentos, confunde isso com objetivo, faz aquela salada de fruta. E isso não é uma outra banca, é unanimidade. Elas adoram brincar com os candidatos. Só que os meus alunos, os alunos do Penaflix, eles não vão colocar no bolso não, porque a gente conhece. E mais, a gente vai ter que cantar uma música agora aqui, ó, para não esquecer esses princípios, tá bom? Em homenagem à galera aqui da Bahia que canta a música Sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Eu não sou free-boy, mas tô na moda. Galera bonita aí, é isso aí. Muito bem aí, ó. Essa galera que canta legal essa música aí do gordinho gostoso aí, tá bom? Olha aqui, e os créditos aqui para a banda Luxúria. Vamos que vamos. Olha aqui. Vou trocar e vou cantar assim, ó. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso, concessão de asilo político. Vamos lá. Igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Gostou? Isso aqui é para você lembrar na prova, meu povo. Olha aqui, ó. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz,
solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Esses são os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais e que você não vai esquecer para a tua prova. Fechou lá, galera? Fechou lá? Vamos que vamos? Vamos que vamos aí? Fechamos aqui mais um ponto importante, princípios fundamentais. Artigo 1º ao artigo 4º. Artigo 1º, fundamentos. Sócio diva plu. Artigo 2º, separação de poderes. Artigo 3º, objetivos. E artigo 4º, princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Me procure aí no YouTube, o professor Wendel Conceição de Souza. Professor Wendel Conceição de Souza. Aí você vai achar essa paródia lá, ó. Princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Tá bom? Vem comigo, no peito, Penaflix. Sua aprovação tá chegando. Vem comigo, porque comigo é como, galera? Na manteiga. Um abraço.